Depois de cair de um penhasco em uma praia deserta, um surfista gravemente ferido inicia uma batalha solitária pela sobrevivência diante da natureza dura e dos acontecimentos dramáticos. Filme espanhol, intitulado Solo 2018. Um homem está preso em um penhasco de 100 metros. Se ele mover um músculo, ele cairá. Este homem está pendurado na beira de um penhasco de areia. Um grupo de surfistas chega a uma ilha deserta para surfar ondas altas. Os amigos se divertem e se reúnem ao redor de uma fogueira à noite. Nesses encontros, o surfista mais velho, Nilo, conta que está namorando uma garota. Neelo agora planeja parar de surfar e se mudar para o Canadá com a namorada. Todos estão felizes por ele, exceto um cara chamado Álvaro. Enquanto todos se divertem, Álvaro, perturbado, fica bêbado e observa com saudade sua ex-namorada, Ona. O jovem casal se separou recentemente por causa das frequentes discussões e traições de Álvaro. Naquela noite ela dançou com outro cara. Álvaro briga bêbado como o rival e é rude com ele. Logo Nelo tira Álvaro da pista de dança. Os amigos conversam sobre a vida. Nelo pede que Álvaro seja sincero sobre o que o incomoda. Álvaro diz que Nelo estragou os planos dos dois. Afinal, os amigos surfariam meio mundo e procurariam garotas na outra metade. Agora, Nelo acha que esses planos são infantis. Ele está apaixonado pela namorada e, além disso, eles estão prestes a ter um filho. Nilo convida Álvaro para vir ocasionalmente ao Canadá, mas ele não se entusiasma com a proposta. Acontece que Álvaro já comprou 2 passagens para uma cidade litorânea na Indonésia para ir lá com um amigo pegar as ondas. Agora ele dá ingressos para Nelo e sua namorada. Esse ato comove Nelo, e os amigos quase se reconciliam, mas Álvaro ainda considera a paixão dos amigos uma traição. Depois, Álvaro parte sozinho de carro para o outro lado da ilha. De manhã, ele acorda no carro com uma ressaca terrível. Várias notificações chegam em seu telefone. A irmã de Álvaro informa que ontem foi aniversário dela, do qual ele se esqueceu. Além disso, seu pai está gravemente doente e sente falta dele. Mas a família não se ressente de Álvaro. Eles estão dispostos a esperar pacientemente até que ele se encontre e queira manter um relacionamento com ele. Enquanto isso, ele chega à parte mais desolada da ilha. Ele leva consigo a mochila e a prancha e sai em busca de um lugar para surfar. Álvaro caminha pela costa íngreme e arenosa e de repente tropeça. Ele deixa cair a prancha e a areia solta o leva a um penhasco alto e rochoso. Álvaro consegue se segurar um pouco como um esforço incrível, mas não consegue subir porque a areia vai começar a cair novamente. Álvaro enfia os dedos na areia, mas continua deslizando em costa abaixo. Naquele momento, seu telefone tocou em sua mochila. Álvaro tenta pegar o telefone para pedir ajuda, mas a areia o leva implacavelmente até a beira do penhasco. Ele se encontra em uma situação desesperadora. Ele está pendurado sobre pedras afiadas e águas rasas, incapaz de se mover ou se salvar. Álvaro tenta descobrir de ouvido quando uma grande onda atinge a rocha para poder pular na água sem bater. Então ele escolhe o momento certo e pula. Ele bate como quadril em uma pedra na água, mas nada para cima. Ele sobe na pedra, fica de pé, dá um passo e imediatamente cai sem sentir nada porque quebrou o quadril ao bater nas pedras subaquáticas. Depois de um tempo, ele volta a si. Na segunda queda, ele corta a palma da mão na carne e quebra a cabeça. Sua coxa também está coberta de sangue, mas ele consegue mover os dedos dos pés na perna ferida. Álvaro tira o celular da mochila, mas está quebrado e ele não consegue ligá-lo. Em desespero, ele pede ajuda, mas não há ninguém por perto, por vários quilômetros. Álvaro enrola uma camiseta na palma da mão ensanguentada e decide o que fazer a seguir. No estado dele, é quase impossível nadar até a costa, mas ele não tem escolha. Álvaro entra na água, dominado pela dor. Ele tenta remar com um braço e uma perna, mas está exausto e quase se afoga. O sangramento interno causa cãibras no estômago. Ele grita de dor e vai para a água. Álvaro não encontra mais forças para lutar pela vida e desiste. Ele deixa o ar sair dos pulmões e afunda lentamente nas profundezas. Ele se despede mentalmente de todos e pede perdão por seus erros. Neste ponto, ele tem uma alucinação.
Álvaro imagina que foi resgatado e volta para a terra com Ona. Ela diz que o cara com quem dançou na festa da fogueira era apenas seu amigo gay, e Álvaro, então, a humilhou na frente de todos, iniciando uma briga. Mas ela também relembra bons momentos do relacionamento deles. Por exemplo, como Álvaro uma vez ofereceu para ela um jantar à luz de velas no outro lado da ilha durante a lua nova. Ela tinha uma queda por ele naquela época, mas esses sentimentos desapareceram agora. Álvaro avisa a Ona que está se afogando e pede perdão. No entanto, o menino não consegue listar o que fez de errado com sua amada. Foi para isso que a garota surgiu em sua mente, para citar todas as coisas desagradáveis que ela teve que passar no relacionamento deles. Ela fala sobre as constantes traições do namorado, a humilhação e a falta de amor da parte dele. Na verdade, Álvaro continua afundando e pensa no medo da solidão. Ele a vê novamente. Ela se aconchega nele e carinhosamente diz que eles precisam terminar e começar do zero. Álvaro precisa pedir desculpas a muitas pessoas, por isso deve conviver com essas palavras. Ela dá um beijo de despedida nele. Ao fazer isso, ela lhe dá forças para sair do fundo do mar e continuar a lutar pela vida. Álvaro flutua até a superfície e na imaginação dele ela vai embora. Ele consegue chegar à costa. Ele volta a si sentado à sombra de uma grande rocha. Moscas pousam em suas feridas sangrentas e não há ajuda esperando. Então Álvaro percebe um pedaço de prancha de surf sendo jogado na praia pelas ondas. Ele percebe que precisa sair da praia e é mais fácil nadar. Ele rasteia até os penhascos, onde a prancha foi levada. Mas o surf piora. A onda o pega e o joga de cabeça nas pedras. Álvaro desmaiou novamente. Ele acorda, afogando-se nas ondas da maré. Ele prende a alça da mochila em uma rocha saliente e assim permanece no lugar. Um helicóptero sobrevoa ele, mas o piloto não percebe Álvaro. De cima, a maré diminui. Álvaro está congelado contra uma pedra, segurando sua mochila. Uma gaivota voa até ele e começa a bicar a carne de sua palma partida. Isso o traz de volta aos seus sentidos e ele rasteja para as sombras. Ao longo do caminho, um anzol lançado é enfiado em sua mão. Essa circunstância, o desamparo, a perda de sangue e a desidratação finalmente levam o cara ao desespero. Ele perde a consciência novamente. Álvaro só acorda à noite e decide matar a sede. Ele cava um buraco na areia e cobre o fundo com papel alumínio que traz na mochila. Ele faz xixi no buraco, mas não consegue beber a urina porque há muito sangue nela. Dominado pela dor, Álvaro enxágua as feridas não cicatrizadas em água salgada. Depois, ele se enrola em papel alumínio, uma rede de pesca encontrada na praia. Ele tenta se aquecer assim, pois é uma noite fria e ele está com febre. Álvaro ouve trovões, então logo choverá e ele poderá matar a sede. Ele coloca seu copo sob as correntes de água, mas a chuva para rapidamente. Ele só consegue coletar algumas gotas, o que não o salva. Durante toda a noite, ele sussurra para si mesmo que não quer morrer. Pela manhã, uma gaivota se aproxima novamente de Álvaro, mas ele já está armado com pau e pregos. Ele afasta a gaivota e grita maldições em seu rastro. Só então, ele ouve seu telefone tocando em algum lugar próximo. Álvaro decide que o telefone foi jogado na praia e está funcionando novamente. Ele tira o telefone da areia e atende uma videochamada de seus pais. Álvaro conta o que aconteceu com ele e implora por ajuda. Mas os pais falam sobre coisas mundanas e não percebem que o filho está em apuros. Então Álvaro percebe que se trata de mais uma alucinação. Ele chora e diz aos pais o quanto os ama. A alucinação passa e Álvaro novamente percebe o destroço de uma prancha de surf na praia. Agora o menino consegue chegar lá. Álvaro vê seus amigos surfistas chamando-o para nadar no mar. É como se ele estivesse de pé e correndo para pegar uma onda. Álvaro percebe como era bela a sua vida antes deste terrível acidente. Pensando nos amigos e no surf, porém, ele continua deitado indefeso na praia. Ele fica repetindo que não quer morrer, como se fosse um mantra. Álvaro diz às gaivotas que ainda está vivo. Então ele pensa em Ona, reúne sua vontade e decide nadar em um pedaço da prancha com o resto de sua força.
Em algum lugar à frente, ele avista um barco com gente, mas não sabe dizer se é uma miragem ou não. Álvaro pensa em Ona e nada para frente. Mas suas forças lhe faltam e ele se afoga, perdendo sua última esperança de salvação. Seus últimos pensamentos são apenas para Ona. De repente, um barco passa por cima de Álvaro. Um mergulhador salta, nada até Álvaro e o puxa para a superfície. Um medalhão escorrega do pescoço de Álvaro e vai para o fundo. Assim, parte do cara fica na praia para sempre. Um helicóptero voa em direção a Álvaro. Os médicos imediatamente o trataram. Mais tarde, no hospital, Álvaro é atendido por Nelo. O menino que foi salvo milagrosamente conta ao amigo o que o ajudou a sobreviver. Álvaro diz que teve medo de morrer, sobrecarregado por um tremendo sentimento de culpa por todos que lhe são próximos. Ele não queria ser a vil memória de alguém. Agora Álvaro gostaria de ter ficado feliz por Nelo, quando ele contou a ele sobre sua paixão. Álvaro admite que na época só sentiu inveja, mas agora ele está realmente feliz por seu amigo. Álvaro não quer mais ser totalmente egoísta. Ele se arrependeu de não ter abraçado o pai durante anos, e não dizendo a ele que o amava. Álvaro admite que nunca se apaixonou de verdade. O cara só gosta de Ona porque ela é objetivamente razoável, mas não para Álvaro. O cara decide largar Ona mesmo que doa. A principal coisa que Álvaro aprendeu é que pode ficar sozinho e sobreviver. Ele termina sua história com lágrimas nos olhos. O tempo passa e Álvaro se recupera visivelmente no hospital e decide começar uma nova vida. Nesse momento ele é visitado por Ona. Esta história é baseada em eventos reais. Um surfista chamado Álvaro Viscaíno certa vez desapareceu por 2 dias e, exausto, foi resgatado no mar, a 2 quilômetros da costa.